O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Sempre antes de começar a homilia, eu gosto muito de convidar o Espírito Santo, porque ele já é convidado desde o início, quando nós o invocamos na Santíssima Trindade. Mas para esse momento, que ele possa nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus para nós, que o Espírito Santo nos dê um entendimento, para que nessa noite sejamos libertos de tudo aquilo que tem nos trazido amarras, sofrimentos, desequilíbrios. Espírito Santo. Cante com fé. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Mais força. Espírito, Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo hoje a terça-feira da 11ª semana do tempo comum, e a palavra de Deus hoje para nós cura. A palavra de Deus para nós é libertação. E por que que é cura? Por que que é libertação? Primeiramente, Mateus no capítulo 5, aliás, desde semana passada, que essa palavra de Deus tem sido na contextualização do Sermão da Montanha. E ainda no capítulo 5, Jesus nesse discurso está nos apresentando algumas ideias práticas, concretas, que vão nos trazer dignidade. Também Paulo Apóstolo, desde então, da semana passada, temos sempre visto Paulo Apóstolo nos dizer que o caminho que vai até Deus é o caminho da santidade.
Sem esse caminho da santidade é impossível vermos a Deus. Quando chegamos na primeira, ou melhor, na leitura do Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo claramente que a medida de Deus não é a nossa, que o olhar de Deus não é o nosso, que os pensamentos de Deus não são os nossos. E aí, meus irmãos, a gente vê o próprio Jesus dizendo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Como isso tem sido algo tão concreto, algo tão visível nos nossos dias. Aliás, sempre foi, mas eu digo que vai chegando-se o tempo onde as coisas vão se apertando, onde as dificuldades vão surgindo cada dia mais. Seja antes da pandemia ou depois da pandemia, a pergunta que não quer se calar: quem de nós não temos os inimigos ocultos ou declarados? Mas aí entra o que a palavra de Deus está dizendo: será que estamos comportando diante dos nossos inimigos ocultos? Porque ocultos a gente não vai ter certeza de quem são, mas pelo menos diante dos declarados, será que estamos com os mesmos comportamentos e sentimentos de Deus? Porque Ele faz, assim diz também, a chuva cair sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Com a chuva também Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, justos e injustos. Não quer dizer que Deus tenha um chuveiro lá no céu, que quando Ele manda a chuva, Ele manda só para o lado dos bons e não cai para o lado dos maus. Deus, de forma geral, Ele ama todos os seus filhos. Mas até o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo nesse mundo, foi duramente perseguido pelos seus inimigos. Quantas foram as vezes que Jesus teve que sair depressa porque eles queriam matá-lo? Eles queriam pegá-lo em algumas ciladas. Agora você pensa que o que não vai ser de mim e de você? Nós não temos condições de viver nesse mundo sem termos aqueles que não vão gostar de nós. E quem não gostar de nós será um problema da pessoa, não tem que ser um problema nosso. Ou seja, eu não tenho que carregar nas minhas costas aquela pessoa. Tem gente que passa uma vida inteira sem perdoar, cheia de mágoa, de rancor, de ódio, difama o outro uma vida inteira. Se você não se converte, se você é uma das pessoas que tem passado muito tempo da sua vida odiando, falando mal, perseguindo, difamando, eu vou te dizer, simplesmente você não consegue entrar no céu. Por quê? Porque o sentimento de Deus não é esse. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cair sobre bons e maus. Ninguém nesse mundo não consegue dizer que não tenho inimigos, quer dizer, que não tem alguém que não goste. Eu, Padre Júnior, com certeza, eu devo ter muita gente que não gosta de mim, por aí pelo Brasil afora, mas eu faço votos íntimos e faço votos pessoais nessa missa, que todos aqueles que não gostam de mim, que Deus dê a eles o céu. Eu não desejo mal nenhum, graças a Deus, gente. Eu não sirvo de referência para ninguém, porque a referência aqui é Jesus Cristo. Mas no meu coração não guardo mágoa, aliás, eu nem nunca guardei mágoa de ninguém. A pessoa pode fazer comigo o que for, se ela precisar de mim, eu estou pronto para servir. Eu acho que isso foi um dom que Deus me deu, porque esse dom já existia também, já existe na minha família, graças a Deus. Graças a Deus eu não durmo carregando ninguém, não levanto carregando ninguém nos meus pensamentos. Sabe por quê? Porque isso só é nocivo para quem carrega. E aí você vai entender, Padre, a sensação que nós temos é que as pessoas que são ruins nesse mundo, além de nos perseguirem, além de nos maltratarem, além de armarem ciladas contra nós, a sensação que a gente tem muitas vezes é que elas ainda prosperam, que parece que tudo para elas nesse mundo dá muito bem. Aí eu vou recordar com você o que o Salmo 36 fala. O Salmo 36, depois você abre a sua Bíblia, Salmo 36 no versículo 7. Não invejes os que prosperam em suas empresas,
e levam bom termo os seus maus desígnios. No versículo 9, porque esses maus serão exterminados. E no versículo 10, mais um pouco, e não existirá o ímpio, se olhares o seu lugar, não o acharás. Eu sou prova viva disso. Quantas pessoas eu já vi vivendo nessa vida dizendo que estava super feliz, porque estava simplesmente vivendo longe dos caminhos de Deus, e eu posso te dizer, elas não existem mais. Eu vi muita gente muito bem na vida, e hoje eu posso te dizer, muitas dessas pessoas já foram desse mundo. O que é a vida? A vida que é rápida demais. Por que a gente perde tanto tempo? Eu vou dizer para você, faça conta como Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, uma jovenzinha de 12 ou 13 anos aproximadamente, ela foi violentada e morta, praticamente dada como morta. Ela ainda permaneceu uns dias viva. Quando ela estava ali para ser molestada, violentada, ela dizia para aquele rapaz que depois o Vaticano até trouxe, em alguns momentos, referências biográficas em relação àquilo que tinha acontecido. Dizia o rapaz, chamava Alexandre, que naquele momento Maria Gorete ficava constantemente pedindo para ele, não faça isso, porque você precisa entrar no céu. E diz que depois foram perguntar para ela, antes dela falecer, o que ela pensava, o que ela esperava dele. Ela dizia, eu quero que ele entre no céu, eu quero que ele esteja no céu comigo um dia. Isso é ser cristão, gente. Uma menina de 12, 13 anos dá show muitas vezes, uma santa como essa, e muita gente que está com 60, 70, 80 anos aqui nesse mundo, de pura raiva, de puro ódio, de puro rancor. Mas que eu e você não sejamos assim. Que eu e você encontremos o que Jesus encontrou, o caminho que se chama perdão. Eu e você encontremos o caminho que se chama equilíbrio. Eu e você encontremos, a partir de então, desse momento, o caminho que se chama querer vida com Deus, querer o céu aqui nessa terra. Eu volto a dizer, nós teremos amigos, como diz a palavra de Deus, no Eclesiástico 6, de 14 a 17, um amigo fiel é como uma poderosa proteção, quem o achou encontrou um tesouro. Nós teremos tesouros na nossa vida, eu tenho verdadeiros tesouros que Deus me deu, amigos verdadeiros, uma verdadeira proteção. Mas nós também teremos os nossos inimigos ocultos, pessoas que vão chegar perto de você e vão te bajular, vão dizer tantos adjetivos ao seu favor, vão dizer tantas coisas que você quer ouvir, mas quando você virar as costas, é uma tamanho de uma falsidade que vai te apunhalar pelas costas sem que você nem mesmo perceba. Você vai ter pessoas que na sua frente é uma, por detrás é outra. Você vai ter. E também você vai ter inimigos declarados, dizendo que não gosta de você. Simplesmente porque você nem nada fez com a pessoa, mas a pessoa vai nutrir por você uma antipatia muito grande. Mas o que a palavra de Deus diz hoje para nós? Reze por eles. Gente, não tem nada mais poderoso do que a oração. Quando você reza por uma pessoa que te persegue, quando você reza entregando ela para Deus, você jejua por ela, você quebra o poder do inimigo ali, que tenta usar aquela pessoa para te destruir. Porque na verdade, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios, a nossa luta é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. A gente é bobo demais, a gente luta um contra o outro enquanto Satanás fica batendo palma. A gente passa uma vida simplesmente mergulhado em mágoa, rancor, em ódio, e simplesmente fazendo aquilo que o diabo quer que a gente faça. Porque depois, se a gente morrer assim, a gente perde o céu. Então nós temos que aprender com Jesus. Nem todo mundo vai ser meu amigo.
mas eu tenho que carregar dentro de mim um sentimento bom em relação a todo mundo, porque sem demagogia, eu profetizo nessa missa que todos aqueles que não gostam de mim, por alguma razão, eles sejam abençoados, que um dia nos encontremos no céu. É isso que faz a diferença. Não temos que nos nivelar pela mesma situação da pessoa. Gente, quem conhece Jesus e se nivela da mesma situação de alguém que não conhece, pelo amor de Deus, é alguém que não entendeu o que é ser cristão, alguém que não entendeu o que é ser o verdadeiro, eu vou dizer uma palavra que talvez seja assim, muito diferente, mas a pessoa que verdadeiramente ela é chique, ela é bonita, ela é muito assim, digamos que ela é muito para cima, uma pessoa que é de ponta, uma pessoa que desponta, uma pessoa que brilha, é aquela que vai dar respostas diferentes. A pessoa que nivela com o outro no mesmo sentido, poxa, você está perdendo a oportunidade de crescer, de mostrar para o outro que você tem respostas diferentes. Não dê ao outro aquilo que ele queira, não dê respostas na mesma altura, porque você só vai estar carregando depois uma brasa dentro de você. Quantas pessoas que não estão bem, porque estão carregando o outro dentro de si, relacionamentos mal terminados, porque houve traição, humilhações, palavras que foram tão perturbadoras, que doeu mais do que um couro. Liberte-se disso. Padre, mas está difícil, tem oração, Jesus falou, ore por aqueles que vos perseguem, fala bem daqueles que falam mal de vocês. Ore por essa situação, passe até o último dia da sua vida rezando e falando com Jesus: Senhor, eu quero ser liberto de todo mau sentimento que eu tenho contra qualquer pessoa, porque se você morrer rezando, pedindo a Deus para ser libertado, você tem o céu é para você. E não tem como, gente, não tem como, enquanto a gente viver aqui nesse mundo, a gente vai ter os altos e baixos. Alguém vai dizer alguma coisa que você não vai gostar de ouvir, alguém vai te perseguir, alguém vai te caluniar, alguém vai querer acabar com o seu bom nome, alguém vai aproximar de você dizendo que é seu amigo, mas daria até a vida por você, e depois você vai ver o que de fato a pessoa é. Mas ore, em toda circunstância ore, não dê as mesmas respostas que você tem recebido. Agora, você também não precisa conviver com aquelas pessoas que você sabe que não gostam de você, né? Porque nem Jesus ficou dentro do palácio de Herodes, nem Jesus ficou lá convivendo com Pilatos, nem Jesus ficou dentro das sinagogas lá no meio daqueles que odiavam ele. Ele fazia aquilo que competia a ele. Agora, ele não convivia com essas pessoas. Se elas vinham até ele, ele tinha respostas diferentes. Então não quer dizer que com isso você vai ser simplesmente um tapete para as pessoas passarem por cima. Você tem que ter voz, você tem que ter dignidade, você tem que ter sua própria personalidade, mas você precisa em tudo isso deixar Deus ser glorificado. É colocar a pessoa no devido lugar dela, mas sem difamar a pessoa, sem odiar a pessoa, sem ficar guardando mágoa ou rancor no coração pela pessoa. Isso é ser filho de Deus. A primeira leitura então ela é belíssima, porque Acabe se vendeu. Eu digo mesmo, gente, a pessoa quando se vende nesse mundo, ela perde tudo, até a salvação eterna. Acabe se vendeu por causa de Jezabel, sua esposa, que simulou toda uma trama para derrubar o Nabote, que por causa da vinha dele ela queria ficar com aquele lugar. O que aconteceu? O profeta Elias não aguenta, era muito para ele. O que ele foi? Orou, Deus deu a palavra, ele foi até o rei Acabe e falou assim: você, sua casa, vão todo mundo cair, não vai ficar um em pé, a sua descendência vai ser toda cortada, e Jezabel, sua mulher, ela vai ser comida pelos cães. O rei ficou tão assim abismado com o que foi dito para ele, que ele passou dias, semanas em jejum, em sofrimento, abatido, conforme diz a palavra, e foi revogado, porque o próprio Deus disse para o profeta Elias assim: olha, você viu como é que eu faço com Acabe? Você viu como Acabe está humilhado?
Jezabel, como não se humilhou, de fato ela caiu da sacada da casa dela e os cães vieram e devoraram ela, conforme o profeta tinha falado. Então, meus irmãos, não preocupe não. Aqueles que nos ferem, aqueles que fazem mal contra nós, está fazendo contra Deus, porque nós somos a pupila dos olhos de Deus. Quem mexe conosco, mexe com Deus, porque nós seguimos Deus, nós seguimos o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos um Deus que é uno e trino. Quem mexe comigo e com você está perdendo tempo, porque está mexendo com Deus. A resposta vai vir dele, como foi aqui. O profeta Elias é prova disso, na primeira leitura. E nós sabemos, ouvimos aqui, o que Deus fez. E assim, a gente tem que confiar. Quando a gente reza, a gente está dizendo para Deus: Senhor, age por mim. Eu não posso agir do jeito que eu quero. Eu não posso ter sentimento de vingança. Age por mim. Eu estou aqui na sua presença, age por mim. E eu digo para vocês, gente, às vezes que eu entrei no Santíssimo, que eu dobrei meus joelhos e falei pelo Senhor: olha Jesus, olha o que está fazendo aí. Olha a pessoa que se levantou aí. Às vezes que eu rezei, eu vi coisas acontecerem que eu fiquei de boca aberta. Não é que a gente quer mal para ninguém não, a gente só apresenta para Deus aquele que está perseguindo. Sabe o que você tem que fazer? Ao invés de bater da mesma forma que talvez a pessoa queira que você bate, coloca seu joelho por terra, dobra a sua cabeça até o chão e clame ao Senhor, fala: haja por mim. O Senhor diz que eu não posso fazer a minha vontade para ser elogiado pelos homens. Faça por mim. Coloque a mão do Senhor aí nessa situação e resolva por mim. Você vai ver se Ele não resolve. O que não pode é você tentar rezar e com o coração dobrado de mágoa, de ódio e de rancor. A sua oração não vai passar do teto. Como é que Deus, que manda a chuva sobre bons e maus, justos e injustos, vai ouvir a sua oração carregada de maldade, carregada de rancor, carregada de ódio, carregada de ressentimento? Vai ficar difícil. Agora, se você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, diante da minha humilhação, diante de tudo que eu passei, seja o Senhor a tomar conta da minha causa. Faça como aquela mulher viúva, que diz lá no livro de Lucas, capítulo 18, que aquela mulher importunou aquele juiz, até aquele juiz fazer justiça para ela. E diz Jesus que muito mais Deus faria por aqueles que Ele ama, por aqueles que amam a Deus, por aqueles que servem a Deus. Coloque a sua causa nas mãos de Deus. Coloque a sua causa nas mãos de Deus. Seja fiel com Deus. Seja fiel no seu jejum, seja fiel na sua oração, seja fiel no seu dízimo, porque também dízimo é aquilo que Malaquias fala no capítulo 3, as comportas do céu são abertas na vida de quem é dizimista. Seja fiel com o Senhor, segue a palavra de Deus, e que Deus te dê a graça nessa santa missa, de que você possa tirar dos seus ombros, das suas costas, aqueles que estão te fazendo sofrer. Deixa para Deus tomar conta, saia de cena, deixa Deus tomar conta, deixa Deus ir à sua frente, porque enquanto você murmurar, enquanto você falar, Ele não vai agir. Agora, no dia que você entregar para Ele, no poder da oração, você vai ver maravilhas acontecer. Rezemos, reza comigo: ó Virgem Maria, ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Valei-me, Virgem Maria.